Os irmãos, no livro de Samuel, capítulo 17. Por que pareça, eu nunca preguei essa mensagem, apesar de ser muito conhecida. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Fala de Davi e Golias. É uma passagem muito conhecida, essa passagem. Eu quero que você preste atenção. 1 Samuel 17, versículo 31. Diz assim, ganha a tela. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro de rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Afrontou quem? O exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, tomou o quê? Cajado na mão. E escolheu para si quantas pedras? 5. Lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de quê? Pastor. Que trazia saber no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui. Eu vou falar nessa noite de guerra, mas de guerra espiritual. Deus colocou uma palavra no meu coração, muita importância. Todo mundo sabe que nesse momento aqui Saul é rei, mas Saul já tinha desobedecido a uma ordem de Deus. Porque Saul ele ofereceu sacrifício sem poder, porque isso era um trabalho de um profeta, do sacerdote. Só que ele desobedeceu o Senhor por 2 vezes e Deus rejeitou ele, mas ele continuou sendo rei. Então a unção estava sobre ele e Davi já tinha sido ungido rei. Então a unção já estava sobre a vida de Davi, e daquele momento em diante que Davi foi ungido, todo mundo conhece, que passou os irmãos de Davi, Davi foi ungido, e agora o pai de Davi manda Davi ver os irmãos, como é que está, levar alguma coisa para eles, e lá ele chega e sabe que Israel está sendo afrontado. O povo de Israel está sendo afrontado por um gigante, um filisteu. E eu fui estudar a origem dos filisteus, vem da descendência de Cã, que era filho de Noé. Noé, quando saiu da arca, Noé plantou uma vinha, foi o primeiro a plantar uma vinha de vinho, mas só que ele não sabia que embebedava, ele ficou bêbado. Então, Cã foi lá na barraca dele, viu a nudez dele, e por ver a nudez dele, ele saiu, foi contar para os seus irmãos. Nesse momento, depois que ele saiu da embriaguez, ele descobriu o que o filho fez, então amaldiçoou a descendência de Cã. O que aconteceu? Da descendência de Cã veio os filisteus. Por quê? Por causa da palavra pronunciada da boca de um homem de Deus. Só que a descendência de Sem foi abençoada, que dá origem a Abraão e os israelitas. Por isso há essa luta, desde que Noé saiu da arca. Só que nesse momento aqui, Saul tinha saído da direção de Deus, e toda vez que um líder saía da direção de Deus, todo Israel perecia. Foi no caso de Eli, mas toda vez que um líder saía da direção de Deus, Deus colocava outro no lugar. Foi no caso de Saul, que Davi entrou no lugar de Saul, e no caso de Eli, que Samuel entrou no lugar de Eli. O que ocorre aqui nesse momento é que Davi, com a coragem, que eu não sei porque ele era criança, era um jovem de 17 anos, aproximadamente, e ele teve a coragem que o povo, e até aqueles que lutavam, já estavam acostumados a lutar, não tinham. Davi nunca tinha usado uma armadura, Davi nunca tinha sido alistado, porque existe uma história paralela que Davi, por ser ruivo, e alguns teólogos dizem que
que Davi, um dos seus salmos, ele diz que foi gerado em pecado. Então alguns deduzem, por ele ter falado que foi gerado em pecado, ele não era filho ilegítimo de um matrimônio. Aí muitos deduzem que foi por causa disso que ele era um pouco rejeitado. Não sabemos porque não está na Bíblia, mas essa é uma história que é paralela à Bíblia. O que ocorre é que Davi, sendo rejeitado ou não, Deus tinha olhado para ele e viu que ele tinha uma qualidade, não só para ele, mas para o povo de Israel. E nesse momento aqui, Davi faz algo que me chamou muita atenção. Ele tinha coragem, ele tinha tudo isso. E ele foi desafiar o gigante Golias. Esse Golias representa o diabo. O povo de Israel representa a igreja. E eu coloquei aqui Davi como o Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse que ia em nome do Senhor dos Exércitos. El Tisvaiote, ele disse que ia em nome do Senhor dos Exércitos. Só que nesse momento, o que ele faz? Saul tentou botar a armadura dele, não conseguiu. Então o que ele fez? Eu não vou assim porque eu nunca usei isso. Eu vou do jeito que Deus me chamou. E foi até o ribeiro e pegou 5 pedras. Aí Deus me deu um título. As 5 munições que a igreja de Deus, Deus usa com a igreja dela contra o diabo. Nós sabemos que o gigante era o diabo. E aqui no momento nós sabemos que Davi pegou 5 pedras. A funda era uma arma que girava e Davi lutava com a funda. Só que Davi, ele tinha tanta confiança que eu tenho certeza que ele teve 2 pensamentos. A primeira é, eu vou acertar o gigante, ele pode cair de primeira ou ele pode não cair. Então, eu vou ter que tacar a segunda pedra. Claro, para ele cair de vez. Eu vou bambear ele e vai cair. O pensamento de Davi era, eu tenho reservas caso ele não caia. E aqui, algo que eu tenho para dizer para nós que estamos exercendo um ministério na casa do Senhor. Nunca podemos ir adiante de um gigante sem munição de sobra. Sabe por quê? Porque se Davi vai com uma funda só e acerta, ele poderia matar o gigante, mas tinha vários filisteus ao redor de Davi. E Davi ia ter 2 opções, sair correndo ou ser ajudado pelos companheiros dele. Era mais fácil Israel todo correr. Então Davi, ele foi com a funda, mas foi com pedras de reserva. Muitas das vezes a gente quer evangelizar o Senhor sem armamento, sem a munição de reserva. E quando a gente vai encarar um gigante, a gente sabe que a gente não vai encontrar facilidade. Então por isso nós temos que ter o quê? Munição de reserva. A Bíblia nos diz que Golias caiu e com a espada do próprio Golias ele arrancou a cabeça de Golias. Só que, para onde foram essas 4 pedras? São as 4 pedras que Davi pegou, ele pegou 5, usou uma e ficou 4. Só que, todas as vezes que os filisteus lutavam, sempre eles voltavam a lutar contra Israel. Então, eu fui na palavra do Senhor no capítulo 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Abre a Bíblia. O título que o tradutor colocou é Gigantes Mortos pelas Mãos de Davi. Só que esse título está errado. Primeiro que Davi não matou esses 4 aqui. Davi matou Golias. Esses 4 aqui quem matou foram os companheiros dele. Então o tradutor errou feio aqui. Mas diz assim, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. O diabo, ele vem, guerreia uma vez, e ele vai se recarregar e vai voltar de novo. Aí a gente vai lá em Lucas capítulo 4, diz que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E quando ele foi tentado, a Bíblia deixa bem claro que o Satanás se apartou por um momento. Por um momento oportuno. O diabo não vai desistir de destruir Davi. O diabo não vai desistir de me destruir. A gente ganha a primeira, ele vai vir na segunda. Aí aqui o texto nos diz que, de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Eu já falei esse versículo aqui, mas o Senhor mandou falar de novo. Que tem importância nesse texto é que um líder nunca faz nada sozinho. Davi era um líder. A Bíblia diz que ele foi ungido por Deus. Aqui nós aprendemos que um ministério não faz, alguém que exerce, um líder não faz nada sozinho, nem ganha nada sozinho. Davi tinha os seus companheiros, Davi tinha conselheiro, então ninguém faz nada sozinho no ministério.
Por isso que essas pedras se simbolizam, na palavra que o Senhor me deu, 5 munições que Deus usa na igreja dele enquanto diabo. E está na Bíblia, quem revela isso é o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11. Aqui você vai saber que piadas são essas, segundo o que Deus colocou no meu coração. E Ele mesmo, Jesus, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 funções dentro da casa de Deus, dentro do ministério, que Deus usa contra o gigante. E se esses ministérios não andam junto, a peleja pode sair, a gente pode sair perdendo. Porque cada um tem uma função diferente da outra. Um pastor, ele pode ser um evangelista, mas um pastor nunca vai ser um apóstolo, porque o pastor fica plantado. Um apóstolo nunca vai ser um pastor. Não, as funções são totalmente diferentes dentro da casa de Deus. Eu sei que existem funções aqui que vão combinar. A pessoa pode exercer 2 funções ao mesmo tempo, mas nunca 3. Não dá. E aqui diz que uns são apóstolos o quê? Os emissários. Esses apóstolos aqui, Pedro, João, Tiago, eles eram apóstolos, eles eram emissários. Eles iam e eles testemunharam que viram. Eu hoje, nesses dias, é difícil você ver um apóstolo, porque apóstolo vai para onde não tem igreja. Eu abri uma igreja onde já tem uma igreja, não é apóstolo. Eu tenho que abrir uma igreja numa tribo indígena, e eu sou apóstolo. De outra forma, não adianta se titular apóstolo. Tem muitos que se titulizam, tem o título de apóstolo, mas quando ele abre a igreja, a maioria é de outra igreja. Ele não é apóstolo. Apóstolo é aquele que vai para o campo e ganha almas e abre um ministério onde ninguém nunca ouviu. Ele edifica o alicerce sem outro ter edificado. Paulo diz que ninguém pode edificar em cima de um que já foi edificado. Então o apóstolo é aquele que vai para as tribos, vai para onde o evangelho não foi alcançado, e cada um aqui tem sua função. E a segunda função mais importante aqui é os profetas. O profeta é aquele que exorta, é aquele que consola, mas muitas das vezes o profeta, ele não agrada muito. Por quê? O profeta, se você olhar na Bíblia, Davi era rei, ele tinha a função de rei. Só que Natan, quando Davi pecou, Natan foi responsável por ir e repreender ele. Então a função de profeta nesses últimos dias é muito importante. E poucos são os profetas que fazem a função de profeta. Porque o profeta não só agrada. O profeta pode até agradar da parte de Deus, mas o profeta muitas das vezes faz um homem chorar. Por quê? O profeta, ele recebe de Deus a revelação que algo pode estar ocorrendo errado, para que a igreja ela venha voltar ao foco que ela perdeu. Por isso que para mim a função mais nobre aqui é a do profeta. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Eli se desviou do caminho, Deus levantou um profeta para ir até ele e profetizar com o próprio profeta. Um profeta pode profetizar para outro profeta que perdeu a direção de Deus. Então a função de profeta nesses últimos dias é muito importante, mas dos profetas verdadeiros. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias iriam aparecer muitos falsos profetas e enganar até os escolhidos. Então, se nós não temos esse armamento dentro da igreja, a gente não está 100%. A gente precisa dos apóstolos, dos profetas, do pastor, que também é uma função muito nobre, é uma função, uma das mais bonitas que tem, é você apacentar. Mas uma igreja não sobrevive sem o profeta. Tem que ter um profeta dentro da igreja. Eu não estou falando aquele profeta que revela a chave, não. Eu estou falando aquele profeta que tem intimidade com Deus, que Deus fala com ele e ele transmite. O pastor pode ser um profeta. O pastor pode ser um profeta. O mestre é aquele que é instruído muito bem na palavra para ensinar. O evangelista é ganhador de alma. E dessas 5 armas, você tem que se encaixar em algum lugar. Porque cada um aqui tem uma função. Ninguém pode dizer que Deus não te chamou. Ou você vai ser evangelista, ou você vai ser pastor. Você tem que ter uma função dentro da casa do Senhor. Você não pode ficar simplesmente no banco e achando bonito os outros fazerem. Você também tem que deixar
Deus te usar. Mas para que você possa ser usado, você tem que se preparar. Davi não usou a armadura de Saul, mas Davi sabia usar uma funda. Não ia adiantar nada ele pegar uma funda se ele não soubesse usar. E eles, quando treinavam muito a funda para eles poderem acertar os alvos. Então, se você não pegar a Bíblia para ler, não adianta você falar, o Espírito Santo vai me ensinar, se tu não pegar a Bíblia para ler. Você não vai se preparar. As pessoas, você prega bem, mas é madrugadas lendo a Bíblia, madrugadas orando, madrugadas santificando, deixando de fazer coisas que não é pecado. Para quê? Me abastecer da palavra de Deus. Porque não adianta eu vir para cá sem ter o que pregar. Então, a gente se abastece da palavra de Deus e essas funções precisam de santificação, precisam de busca com Deus. Então, essas funções, essas munições que Deus usa é contra o diabo, não é contra nós mesmos. É contra os nossos inimigos espirituais. E eu não vou além disso, porque é o culto de oração. Mas eu quero que você tenha em mente que o diabo nunca vai desistir. Até o último dia da tua vida, ele vai tentar te matar, ele vai tentar nos destruir. Então a igreja precisa estar unida. A Bíblia diz que reino dividido não prevalece. Então se um é profeta, eu fico alegre porque ele é profeta. Mas se o outro é pastor, eu também me alegro porque ele é pastor, porque nós estamos fazendo uma função, não que é nossa, que Deus que nos deu. Então eu tenho que me alegrar quando a pastora está ministrando, eu tenho que me alegrar quando o Flávio também está tocando, está ministrando. Nós temos que estar em união, porque o diabo, ele age com a legalidade que nós damos para ele agir. E quando a gente dá legalidade, ele vai entrar e vai fazer a festa. Quando Davi deu legalidade, Davi venceu muito. Mas certo dia, Davi numerou o povo sem a permissão de Deus. E você já viu quantas pessoas morreram? Por causa de uma desobediência, parece nem nada. Ele numerou o povo sem a ordem de Deus. E milhares de pessoas morreram num só dia por causa do erro de Davi. Então nós temos que estar totalmente focados na palavra, na obra do Senhor. Um pastor certa vez disse: só existem duas coisas que acontecem quando alguém começa a ler a Bíblia. Ou ele para de pecar ou ele para de ler a Bíblia. Isso é verdade. Porque a Bíblia manda em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. É um dos versículos mais importantes que os judeus recitam 3 vezes ao dia. É o Shema Israel que os judeus falam. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. O detalhe não é nem o preceito. O detalhe é o que segue. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-se, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teu pai Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. O que diz aqui? O preceito é um só, reconhecer Deus como único, mas só quem está mandando você gravar na tua cabeça isso. Que? Lendo e relendo. Para que? Ensinar os teus filhos noite e dia. Aonde você andar, ensinar a palavra. Para quê? Para que não saia da tua mente quem é Deus. Então, se você começa a ler sobre pecado na Bíblia, você para de pecar. Porque todo dia vai estar lá, o adúltero não entra no reino dos céus. Você vai saber, todo dia você lê o mesmo esse Gálatas 5,19, você vai parar de pecar. Eu duvido que não, só se você parar de ler. Se você ler Apocalipse 22,15, você para de mentir, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, se você mentalizar na tua mente, e a palavra que liberta, Jesus diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você começa a ler muito um versículo que te afronta, você deixa de fazer aquilo porque o Espírito
Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Por isso que você tem que repetir, ensinar seus filhos noite toda manhã. Você tem que ensinar seu filho, ó, nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus fiel. Cristo morreu na cruz. E todo dia falar, nunca mais ele vai se esquecer. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Então, por isso que é importante a leitura da palavra de Deus. Se eu parar de ler, eu me esqueço de versículo. Se eu parar de ler, eu esqueço os preceitos de Deus. Existem mandamentos que até da vida cotidiana tem. Por exemplo, se um ancião entrar, eu tenho que me levantar para honrar ele. Está na Bíblia. Isso eu aprendi com minha avó, aprendi com os nossos parentes passados, a gente se levantar diante de um ancião. E estava na Bíblia, eu nunca tinha lido. Depois que eu peguei a Bíblia, eu li que estava lá. Então Deus, ele age em todas as áreas da nossa vida, mas é preciso inculcar isso na nossa cabeça. E é assim que a gente vai ser edificado. Então, com esses 5 ministérios é que a igreja prevalece contra o nosso inimigo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.